Filmes em que bebês, até estudantes aí, adolescentes, são protagonistas, com um tom divertido. Esta vai ser aqui a minha indicação no momento. Depois vou fazer para vocês aí uma lista aí de crianças, bebês e até de adolescentes em situações mais dramáticas. Mas esses filmes aqui, apesar de terem um tom às vezes um pouco agressivo, em geral eles são mesmo para divertir. Na descrição aqui eu vou deixar outros detalhes aí para você procurar eles por aí. Aqui vou ficar apenas no nome e vou direto aí explicar um pouco aí o roteiro. Por exemplo, Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu falo sim do antigo, lá do início dos anos 70, que é uma delícia de filme, muito bem dirigido, muito bem interpretado, canções muito, mas muito interessantes, que não fica naquela charopada, que geralmente musical para mim vira uma charopada, esse aqui não. Todo o elenco está na ponta dos cascos e aqui todo mundo consegue se entender. Diversão na certa. Loucuras de verão. George Lucas começava aqui a mostrar a sua competência na direção. E 4 anos depois teria aval aí para iniciar aí a poderosa franquia Guerra nas Estrelas. Mas o que temos aqui? Um grupo de jovens tentando a sorte aí, se divertindo aí em um fim de semana. O filme se passa lá nos anos 50, mesmo assim deixa de lado aquela fofura que conhecemos tanto, coloca situações um pouco mais picantes, mas nunca perde aquele tom mesmo de diversão. Belíssima fotografia, baita produção que levou a sério os adolescentes. Grace, nos tempos da brilhantina. O seu John Travolta aqui, dando um pouco mais o ar aí da sua graça. Vamos de novo lá para os anos 50, em que jovens aí mostram o seu difícil entrosamento, já iniciando praticamente aí uma vida adulta. Tem a turminha aí barra pesada, tem a turminha aí dos chamados nerds, e no meio Olivia Newton-John, que faz aqui uma doce de uma loirinha, e John Travolta tentando se acertar no amor e na seriedade que a vida vai criando. Tremendo elenco, um filme que mostra, olha, todos os níveis e dificuldades da vida aqui dos adolescentes que já estão indo para a vida adulta. Forks, deixa eu ler o nome completo aqui. Forks, A Casa do Amor e Riso. Esse aqui foi o primeiro. Teve outras 2 ou 3 sequências que é por conta e riso, mas essa aqui para mim é a melhor de todas. Um grupo de jovens aí, né, também já se aventurando um pouco mais aí em meio às drogas e a agitação aí com os namoros, acaba se envolvendo com gente um pouco mais barra pesada. O dono aí de uma, posso dizer, de uma maloca aí para jovens aí um pouco mais descolados, né? Mostra várias e várias situações, trapaças, coisas engraçadas, coisas um pouco mais pesadas, mas o filme para mim nunca perde aí o seu tom de entretenimento. Filme que para mim é injustiçado, que praticamente ninguém mais lembra dele. Mesmo as suas sequências aí não terem sido grande coisa. Jogos de Guerra. Oh, meu querido Matthew Broderick, todo mundo fala você aí um monte naquele outro filme aí famoso que você tem aí, né? Vivendo a vida adoidado, e esquecem desse outro filme aqui, em que o protagonista aí se trata aí daqueles caras fanáticos por computador e que acaba inclusive descobrindo uma forma de entrar nos computadores de Pentágono e fingir um ataque nuclear da Rússia em solo norte-americano. O problema é que em certo momento essa brincadeira complica, porque o computador começa a achar sim que de fato deve haver uma guerra. Nesse início dos anos 80 aqui, já começava a sair aqueles filmes assim, que o computador começava assim a se rebelar contra as pessoas e tomar sua própria atitude. Aqui os computadores foram consideravelmente lá, no início dos anos 80, usados como grandes inimigos dos seres humanos. Footloose. Em uma cidade pacata, um jovem chega tentando se estabelecer aí e se entrosar um pouco melhor,
mas acaba ensinando os jovens aí que a vida pode ser muito mais interessante com uma dancinha aí no pé. É uma daquelas cidades assim do interior ao estilo Texas, né? Ótima fotografia, elenco se acertando muito bem e lançando inclusive Kevin Bacon, que é o protagonista desse filme, em definitivo aí para uma carreira. O Enigma da Pirâmide. Temos aqui uma produção que tem uma contribuição aí de Steven Spielberg, que transforma aí um grupo de garotos aí que vivem aí em um colégio europeu, mas que acabam se envolvendo aí com uma seita aí consideravelmente assassina e que está a fim de trazer sérios problemas aí para a faculdade que os mesmos estão. O protagonista aqui se trata do jovem Sherlock Holmes, que apesar das literaturas em nunca terem escrevido nada sobre a adolescência do mesmo, Steven Spielberg e alguns amigos acharam que merecia sim uma versão. Aqui está como ele conhece o Watson e até como decide se tornar aí um homem solteiro a vida inteira. O filme desliza que é uma beleza. Steven Spielberg, inclusive, quando ele está envolvido, ele sabe fazer adolescente e crianças renderem com dignidade. Um filme sim que mostra um roteiro até desafiador e consideravelmente até assassino. Essa seita que está aqui sendo enfrentada aí pelo jovem detetive aqui não é de brincadeira. Os Goonies. Outro filme aí que é uma delícia de se assistir. Um grupo de garotos aí resolve aí enfrentar o desafio aí de descobrir aonde pode estar o tesouro aí de um grande pirata. E acabam entrando aí numa caverna e se deparando com uma família mafiosa que cria um ser a princípio nem um pouco simpático. Um ser nem um pouco simpático. Mesmo assim, acaba se tornando uma amizade e essa criatura acaba ajudando os garotos a enfrentar mafiosos e livrar até suas famílias de um problema complicadíssimo. Steven Spielberg está aqui e as crianças sim fazem um humor, repito, com dignidade. Curtindo a vida adoidado. Eu citei antes o filme do Matthew Broderick, errei o nome. O correto é esse aqui. Que vai se dizer dessa outra agradável obra em que um adolescente resolve simplesmente deixar de lado a escola, pegar o seu amigo tímido, tanto atrapalhado, e a sua namoradinha na ponta dos cascos e saem para um dia de diversão. Nem precisa se dizer o ótimo filme que se trata. Está aqui inclusive na direção, né, Robert Zemeckis, que depois mostraria excelente mão para outros filmes, até que infelizmente aí acaba se perdendo um pouco ali pelos anos 90. Inclusive esses tempos aí teve uma propaganda, né? O Matthew Broderick acordando agora aí com 50 e poucos anos e decidindo ir curtir um dia. Se tratava de uma propaganda de um carro, mas muitos acharam que haveria uma sequência aí dele agora, né? Um homem mais maduro, mas que resolveu largar tudo para cima e curtir mais um dia. Mas infelizmente, eu acho que ninguém entendeu aí que valeria a pena sim fazer uma sequência. Era um trote aí a sequência. Te Pego Lá Fora. Outro filme muito injustiçado e, sinceramente, esquecido. Temos aqui um brucutu de primeiríssima qualidade que simplesmente acaba esbarrando em um desses garotos aí de escola aí que gostam apenas de estudar aí e ficar na sua e promete arrebentar a cara do mesmo aí na saída da escola. O filme todo praticamente é o time do garoto aí, pequenino, tentando escapar em definitivo aí do rapaz. Mesmo ficando dentro de uma escola o tempo inteiro, o filme é ótimo de se assistir. E o final, olha, é coisa muito interessante. Spielberg está envolvido aqui, mas depois ele pediu para retirar o nome dele aí dos créditos. Apenas não entendi. Os deuses devem estar ficando louco, parte 2. Temos aqui uma sequência do primeiro filme, né, em que um africano, do tipo que vive consideravelmente isolado, tem 2 filhinhos, mas por curiosidade eles acabam embarcando aí num caminhão aí
de traficantes aí de mercadorias africanas e se afastam da tribo. O pai sai correndo em busca para salvar eles. Encontra no seu caminho um jornalista, encontra uma arqueóloga atrapalhada, encontra dois guerrilheiros. O filme simplesmente é ótimo. O protagonista que está aqui, de fato, é um homem que vive em uma tribo na África. Recomendo para vocês a parte 1 e a parte 2 aqui, que tem como base aí os filhos deles aí se atrapalhando mais do que nunca. Querida, encolhi as crianças. Outro filme fofo, consideravelmente aí posso dizer elogiadíssima a produção. Um cientista consegue fazer uma máquina que encolhe coisas, mas ele não sabia que tinha inventado isso. Ele achava que havia fracassado. Os filhos dele são encolhidos e se perdem no próprio jardim. Simplesmente a produção tem que fazer tudo gigantesco, em que até uma formiga se torna um grande inimigo das crianças. Os adultos e as crianças são um show à parte. Depois teve uma sequência, Estiquei as Crianças, que eu desrecomendo para vocês. Os Três Fugitivos. Um outro filme aí agradabilíssimo de se assistir. Digo sempre agradabilíssimo, ótimo, uma delícia, que são filmes que eu acho que você vai conseguir se divertir, principalmente relaxar. Aqui, Nick Nolte, quem diria, o Brucutu lá de 48 horas, simplesmente ajuda um outro rapaz aí, um senhor que trabalha de escritório, uma figuraça, todo atrapalhado, a conseguir resgatar a filha aí das mãos de bandidos e poder ser feliz como ela. Ótimo filme, uma beleza de se assistir. Todo o tempo o filme tenta ser sério, mas o lado cômico aí dos atores consegue fazer aí o seu show à parte. Dennis, o Pimentinha. Exatamente, lá nos anos 80 surgiu esse garotinho aqui metido e cheio de artimanhas aí e conseguiu simplesmente roubar a cena naquela fase. Teve a parte 1 e a parte 2, que eu recomendo a você. Parece que até meados dos anos 90 prosseguiu tendo sequência, mas eu fico na parte 1 e na parte 2. Literalmente, esse garoto aos poucos consegue ir combatendo todos os seus inimigos de forma muito prática e divertida. Os adultos que estão ao redor simplesmente conseguem também fazer o seu lado aí bem interessante, bem cômico. Esqueceram de Mim. Parte 1. A parte 2 é Esqueceram de Mim em Nova York. Recomendo esses dois. Temos aqui Macaulay Culkin, uma criança muito prodígio lá nos anos 90, mas que depois que ficou velhinho foi preferir fazer seus shows aí, uma banda aí de bares, e acabou sumindo aí da área. Mas aqui nem precisa se dizer. Ele simplesmente precisa enfrentar dois bandidos, enquanto a família dele aí sai de férias e esquecer o garoto sozinho. Na parte 2 ele é deixado no aeroporto de Nova York. O que esse garoto faz contra esses bandidos? Aos poucos você vai tendo pena dos bandidos. Tudo outro aqui, uma pequena obra injustamente esquecida só porque o seu Macaulay Culkin acabou seguindo aí outros rumos na vida depois que ficou adolescente. Ninguém segura este bebê. Que filme interessante. Literalmente um bebê sai engatinhando de casa, bandidos vão seguindo ele e mesmo sem querer, óbvio, é um bebê, ele não tem nem intenção, ele vai levando esses bandidos literalmente a uma loucura. O garoto sai simplesmente engatinhando e se metendo em um probleminha atrás do outro, mas é claro, sempre escapando. Outro filme que eu acho injustamente esquecido. Essa lista vai terminando por aqui. Logo vou fazer outro, claro. De Volta para o Futuro não está aqui. Outro que não está aqui é o Karate Kid, mas eu pretendo fazer aí sequências, envolvendo crianças e envolvendo bebês. O próximo vídeo que eu vou lançar vai ser sobre, que eu já falei, filmes mais ásperos e violentos envolvendo, que é claro, vai ser totalmente outro clima. Mas vou ficando esse por aqui. Obrigado e até o próximo.
entra para a família, inscreva-se. Tchau.